Lord Jesus spoke of the Father's house, Quando o Senhor Jesus falou da casa do Pai, he was not talking about heaven. ele não estava falando do céu. The Father's house in John chapter 14 is not heaven. A casa do Pai, em João capítulo 14, não é o céu. Heaven is a reality. O céu é uma realidade. But the Father's house, I say again, is not a reference to heaven. Mas a casa do Pai, eu repito, não se refere ao céu. The Father's house is the church, the body of Christ. A casa do Pai é a igreja, o corpo de Cristo. The Father's house is the church as the dwelling place of God. A casa do Pai é a igreja como a habitação de Deus. The Father's house is the church as the family of God. A casa do Pai é a igreja como família de Deus. In this traveling conference, we're considering the Lord's words, "In my Father's house." Nesta viagem em que estamos viajando, nesta conferência em que estamos viajando, temos considerado as palavras do Senhor na casa de meu Pai. Living in the dwelling place of the triune God. Viver na habitação do Deus triuno. The Lord said, "In my Father's house are many abodes." O Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. I go to prepare a place for you. Vou preparar-vos lugar. When the Lord said you, he included you. Quando o Senhor disse vós, Ele incluiu vocês. Through the death and resurrection of the Lord Jesus, there is a place prepared for each one of us in the Father's house. Mediante a morte e ressurreição do Senhor Jesus, há um lugar preparado para nós na casa do Pai. No one can fill your place except you. Ninguém pode preencher o seu lugar senão você mesmo. The Father loves all of his children in the same way. O Pai ama a todos os seus filhos igualmente. Before we can be in the Father's house, Antes de podermos estar na casa do Pai, we must first be in God the Father. temos de primeiramente estar em Deus Pai. But God the Father dwells in unapproachable light. Mas Deus Pai habita em luz inacessível. We cannot come directly into such light. Não podemos entrar diretamente nessa luz. We need a way to be in the Father. Precisamos de um caminho para estar no Pai. The Lord said, "I am the way." O Senhor disse: eu sou o caminho. You come to the Father through me. Vocês vêm ao Pai por meio de mim. Then we will be where the Lord himself is. Então estaremos onde o próprio Senhor está. And the Lord said also in John 14, "I am in the Father." E também em João 14 o Senhor disse: eu estou no Pai. In John 14:20, the Lord spoke about this again. Em João 14, 20, o Senhor falou novamente a esse respeito.
referring to the day of his resurrection, referindo-se ao dia da sua ressurreição, he said, "In that day you will know ele disse: naquele dia sabereis that I am in the Father, que estou no Pai, and you are in me, e vós em mim, and I am in you." e eu em vós. Certain things we believe, Certas coisas nós cremos, but other things we need to know. mas outras coisas nós temos de saber. If you ask me, Brother Ron, are you a grandpa? Se você perguntar para mim, irmão Ron, você é um avô? I wouldn't say, I hope I am, I believe I am. Eu não responderia, espero que sim, ou eu creio que sim. I know that I'm a grandfather. Eu sei que eu sou um avô. The Lord promised that we would know that He is in the Father. O Senhor prometeu que nós saberíamos que Ele está no Pai. He promised that we would know that we are in Him. Ele prometeu que nós saberíamos que estamos nele. Paul said, "Of God you are in Christ Jesus." Paulo disse que da parte de Deus estais em Cristo Jesus. We have believed into Christ the Son. Nós cremos em Cristo Filho. We have been baptized into Him. Fomos batizados nele. We are in Him. Nós estamos nele. And He is in the Father. E Ele está no Pai. This means that we also are in the Father. Isso significa que também estamos no Pai. Not directly ourselves, Não nós diretamente, but indirectly by being in the Son. mas indiretamente por estarmos no Filho. Our being in the Father, in the Son, is our standing to be in the Father's house. O fato de estarmos no Pai por estarmos no Filho é a nossa posição para estarmos na casa do Pai. Because God and Christ have received us, Porque Deus e Cristo nos receberam. we receive all genuine believers in Christ Jesus. Nós recebemos todos os crentes genuínos em Cristo Jesus. It is a serious matter not to receive the believers into the church. É algo sério não receber os crentes na igreja. You are excluding them from the Father's house. Você os estará excluindo da casa do Pai. We have no right to do that unless under very special circumstances. Não temos o direito de fazer isso, a não ser em determinadas circunstâncias muito especiais. Neither do we have any right to tell a child of God, you must leave the church. Tampouco temos o direito de dizer a um filho de Deus, você tem de sair da igreja. That is to remove them from their place in the Father's house practically. Isso será removê-los do seu lugar na casa do Pai de maneira prática. If someone believes in heresy, Se alguém crê numa heresia, or is divisive against the body, ou se alguém divide o corpo, or is living in great sin, ou se alguém está vivendo num grande pecado, then he has to be removed for a while. então essa pessoa tem de ser removida temporariamente. But we have no right to remove anyone because they don't agree with us. Mas não temos o direito de remover ninguém porque eles não concordam conosco. We have a right to be in the Father's house. Nós temos o direito de estar na casa do Pai.
We have this right through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Temos esse direito mediante a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. The fact that there's a place prepared for you O fato de haver um lugar preparado para você indicates the Father's direct, personal love for all of you. indica o amor direto e pessoal do Pai para todos vocês. The Father is happy when His children are in the place. O Pai fica feliz quando os seus filhos estão no lugar. But so many believers do not know what the Father's house is. Mas há tantos crentes que não sabem o que é a casa do Pai. And their place is empty. Então o lugar deles está vazio. Therefore, underlying all 7 messages is an invitation. Portanto, em todas essas 7 mensagens há um convite. An invitation to all the believers in Christ everywhere in Brazil. Um convite a todos os crentes em Cristo em todo o Brasil. Come home. Venham para casa. Come to the Father's house. Venham para a casa do Pai. The Father loves you. O Pai te ama. We love you. Nós amamos você. The Father receives you. O Pai recebe você. We receive you. Nós também recebemos. We need to see what the church is. Precisamos ver o que é a igreja. The church is the house of our Father. A igreja é a casa do nosso Pai. It is the most pleasant place in the whole universe. É o lugar mais agradável em todo o universo. I don't want to go to heaven if the Father and the Son are in the house. Eu não quero ir para o céu se o Pai e o Filho estão na casa. Since they're in the house, I want to be in the house. Uma vez que eles estão na casa, eu também quero estar na casa. When we are in the church as the Father's house, Quando estamos na igreja como casa do Pai, we are the church in God the Father. estamos na igreja em Deus Pai. That is 1 Thessalonians 1:1. 1 Tessalonicenses 1:1. What does it mean for the church to be in God the Father? O que significa a igreja estar em Deus Pai? It means 2 main things. Significa 2 coisas principais. First, we have a relationship in life with the Father. Primeiramente, temos um relacionamento em vida com o Pai. God is our creator. Deus é o nosso Criador. The Father is the one of whom we were born to have eternal life. O Pai é aquele do qual nascemos para ter vida eterna. I have some good news for you. Tenho boas novas para vocês. God the Father and you have the same life. Deus Pai e vocês têm a mesma vida. You have not only your human life. Você tem não apenas a sua vida humana. Have you not been born of God? Você não nasceu de Deus? You have the life of God the Father. Portanto, você tem a vida de Deus Pai. And second, for the church to be in God the Father E o segundo ponto é que para a igreja estar em Deus Pai means that everything in the church must originate with the Father. significa que tudo na igreja deve ser originado pelo Pai. The Father alone is the source. Somente o Pai é a origem. Now our Father is patient with us. O nosso Pai é paciente para conosco. When we all came into the church life as the Father's house, Quando todos nós viemos para a vida da igreja como a casa do Pai, we had certain things or certain matters
that were not of the Father. Tínhamos determinadas coisas ou determinados assuntos que não eram provenientes do Pai. We might have had a certain relationship or been in a certain situation, Talvez tivéssemos um determinado relacionamento ou estivéssemos em determinada situação. we might have been living in a certain way or serving in a certain way, Talvez estivéssemos vivendo de determinada maneira ou servindo de determinada maneira. but it is a principle in the Father's house that everything here must issue from the Father himself. Mas há um princípio na casa do Pai, que é de que tudo aqui deve provir, ser originado pelo próprio Pai. I said he is patient, Eu disse que ele é paciente, so he waits a while, portanto ele espera um pouco, and then he lovingly enlightens us. então, com amor, ele nos ilumina. And he shows us, oh, this thing is not of me. E nos mostra, oh, isso aqui não provém de mim. And under the light, we agree with him. Então, estando sob a luz, nós concordamos com ele. And we're happy to agree with him. E ficamos felizes por concordar com The ele. Father is not judging us, he's loving us and caring for O us. Pai não está nos julgando, Ele está nos amando e cuidando de nós. Then what happens to this thing that is not of the Father? Então, o que acontece com essa coisa que não provém do Pai? I have to tell you the truth. Tenho de dizer a verdade a vocês. It must experience the death of the cross. Essa coisa tem de experimentar a morte da cruz. It must be terminated. Tem de ser exterminada. But the Father never leaves us empty. Mas o Pai nunca nos deixa vazios. What he removes, he replaces with himself in the Son. Aquilo que Ele remove, Ele substitui consigo mesmo no Filho. As we live the church life in the Father's house, we realize that we are also living in the Father's heart. Enquanto vivemos a vida da igreja como a casa do Pai, nós compreendemos que também estamos vivendo no coração do Pai. As the Father's children grow up in his house, À medida que os filhos do Pai crescem em sua casa, something happens to them inwardly. algo acontece interiormente a eles. The Father makes their heart a duplication of his own heart. O Pai faz com que o coração deles se torne uma duplicação do seu próprio coração. When Christ makes his home in our heart, Quando Cristo habita em nosso coração, he makes our heart a duplication of his heart, Ele faz com que o nosso coração se torne uma duplicação do coração dele, which is the Father's heart. que é o coração do Pai. Then having such a heart determines all of our relationships. Então, tendo esse coração, isso vai definir todos os nossos relacionamentos. How we speak to each other, Como falamos uns aos how we outros, care for each como other. cuidamos uns dos outros. The Father has a forgiving heart, O Pai tem um coração perdoador, so we forgive. portanto nós perdoamos. As we live in the Father's house, we discover it is a realm of resurrection. Enquanto vivemos na casa do Pai, descobrimos que ela é uma esfera de ressurreição. And the resurrection life in the Father's house swallows up all the death in us. E a vida de ressurreição na casa do Pai traga toda a morte que há em nós. Then the Lord will touch our natural human life Então, o Senhor toca a nossa vida humana natural and gradually bring our whole being into resurrection. e gradualmente nos introduz totalmente na ressurreição.
Then the next thing we saw in message 4 is that the Father's house is a realm of glory. Então, o próximo item que vimos na mensagem 4 é que a casa do Pai é uma esfera de glória. In the Bible, glory denotes God expressed in splendor. Na Bíblia, glória denota Deus expresso em esplendor. The triune God is a God of glory. O Deus triuno é um Deus de glória. The Bible speaks of the Father of glory, A Bíblia fala do Pai da glória, the Lord of glory, do Senhor da glória and the Spirit of glory. e do Espírito da glória. The resurrected Christ in our spirit is in glory. O Cristo ressurreto em nosso espírito está em glória. Now, in the Father's house, we may turn our heart to Him, Então, agora que estamos na casa do Pai, podemos voltar nosso coração a Ele and behold with an unveiled face the glory of the Lord. e contemplar com o rosto desvendado a glória do Senhor. And are being transformed into the same image from glory to glory to glory to glory. E somos transformados de glória em glória, em glória, em glória, à mesma imagem. When I visited Salvador 2 years ago, Quando visitei Salvador 2 anos atrás, you were newly returning to the Father's house. vocês estavam voltando há pouco tempo para a casa do Pai. And that it's easy to be happy in the beginning, E no início é muito fácil estar alegre, but things always happen in the Mas- church life, sempre acontecem coisas na vida and they're still happening. e ainda estão felizes. Don't worry, Sorry? E essas coisas continuam acontecendo, but don't worry. mas não se preocupem, Father knows best. o Pai sabe melhor. So let me tell you my sincere feeling right now. Deixe-me dizer a vocês, sinceramente, qual é o meu sentimento agora. Although you've been passing through some things, Embora vocês tenham passado por algumas coisas, actually, there is more glory in Salvador today than 2 years ago. na verdade, hoje há mais glória em Salvador do que 2 anos atrás. I go to São Paulo, more glory. Eu vou para São Paulo, mais glória. I go to Sumaré, more Vou glory. para Sumaré, mais glória. Belo Horizonte, more glory. Belo Horizonte, mais glória. Now I'm in Salvador, more glory. Agora estou em Salvador, mais glória. In 6 months, there will be a glorious, marvelous training for all the elders and leading ones, and it will be in Brazil. Daqui a 6 meses haverá um treinamento maravilhoso, glorioso para presbíteros e irmãos responsáveis e vai ser aqui no Brasil. When we all come 6 months from now, there will be more glory than there is right now. Daqui a 6 meses, quando viermos, haverá mais glória do que agora. And after that training is over, there will be more glory than when it E began. quando terminar aquele treinamento, haverá mais glória do que quando começou. If the Lord wills and the brothers feel good, Se o Senhor quiser e os irmãos sentirem-se bem com isso, I would be happy to visit Brazil once a year. eu estarei feliz em visitar o Brasil uma vez por ano. Not to spy on anybody, Não venho aqui para espionar ninguém, but to see the increase of glory. mas para ver o aumento da glória. Okay, now in message 5, we go on to something else. Agora na mensagem 5 vamos ver algo mais. In the Father's house, living in a realm of grace and reality. Na casa do Pai, viver em uma esfera de graça e realidade.
We all are familiar with Luke chapter 15. Todos estamos familiarizados com Lucas, capítulo 15. The son finally came home. O filho finalmente voltou para casa. And when he came home, what did he find? Quando ele voltou para casa, o que ele encontrou? Did the father say, "You asked to be one of my servants, so be a servant"? Será que o pai disse para ele: você pediu para ser um dos meus servos, então você vai ser um servo? The father said, "My son was lost and has been found." O pai disse: meu filho estava perdido e foi achado. He was dead and he's alive again. Ele estava morto e está vivo novamente. So let's celebrate. Então vamos celebrar. Let's have a feast. Vamos ter uma festa, vamos festejar. Slay the fattened calf. Matem o novilho cevado. That is grace. Isso é graça. Grace is both simple and profound. Graça é tanto simples quanto profunda. Before we get to the profound part, let's all be simple. Antes de entrarmos na parte profunda, vamos todos ser simples. Grace is God as our enjoyment. Graça é Deus como nosso desfrute. The Father's house is a realm of God as our enjoyment. A casa do Pai é uma esfera de Deus como nosso desfrute. Message 7 will be on the enjoyment of God in the house of God. A mensagem 7 será sobre o desfrute de Deus na casa de Deus. Then grace means something else. Então, graça significa algo mais. Grace is God doing everything for you. Graça é Deus fazendo tudo por você. The Father would like to supply you with everything, O Pai quer suprir você em todas as coisas, do everything in you and for you. fazer tudo em você e para você. And this doesn't happen just once. E isso não acontece uma única vez. His house is a grace house. A sua casa é uma casa da graça. When almost 20 years ago we built houses for the trainees, Há aproximadamente 20 anos, construímos casas para os treinandos we named the little area Grace Court. e chamamos aquele conjunto de o lugar da graça. That was Brother Lee's name. Esse foi o nome dado pelo irmão Lee. Every house is a grace house. Cada casa era uma casa da graça. If your eyes are opened, Se os seus olhos se abrirem, you will see that the church as the Father's house is a realm full of grace. você verá que a igreja, como a casa do Pai, é uma esfera cheia de graça. Okay, what did we sing first? O que cantamos inicialmente? In the holiest place, touch the throne of grace. Hein? In the holiest place, touch the throne Graça of como um grace. rio virá, como um rio fluirá. Then did we sing, there will be a few drops of grace. Então, quando cantamos, há algumas gotas de graça. In the holiest place, touch the throne of grace. There will be a few drops of grace. Haverá algumas gotinhas de graça, é assim que cantamos? We didn't sing that. Não cantamos assim. We said there's a river of grace. Cantamos que graça como um rio fluirá. Grace flows like a river. Deixe a graça fluir como um rio. It's normal to live in Grace River all the time. É normal viver no rio da graça o tempo todo. Then when we experience this grace, we touch reality. Então, quando experimentamos essa graça, nós tocamos a realidade. In the Father's house, there are no lies.
Na casa do Pai não há mentiras, There is no pretending, não há fingimentos, no hypocrisy, não há hipocrisia, no masks. não há máscaras. Everything is genuine. Tudo é genuíno, Everything is true. tudo é verdadeiro. When I come together with my daughter and sons and my grandchildren, it's just like this. Quando eu me reúno com a minha filha, meus filhos e netos, é assim. My granddaughter is 8. A minha neta tem 8 anos de idade. She doesn't try to act 24. Ela não tenta agir como se tivesse 24. She's just 8. Ela tem 8 anos. My children are all in their 40s. Os meus filhos estão todos nos seus 40 e tantos anos. I'm from another generation. Eu sou de outra geração. Everyone can just be truly themselves in a proper way. Cada um pode ser verdadeiramente si mesmo de uma maneira adequada. The Father's house is full of truth, A casa do Pai é cheia de verdade, full of reality, cheia de realidade, full of sincerity, cheia de sinceridade, full of honesty and faithfulness. cheia de honestidade e fidelidade. In the book of Acts, all the believers were in the house of grace. No livro de Atos, todos os crentes estavam na casa da graça. Great grace was on all of them. Havia uma grande graça sobre todos eles. They were going from house to house, having meals and enjoying the Lord. Eles iam de casa em casa, fazendo refeições e desfrutando o Senhor. But then a lie tried to come in. Mas então uma mentira tentou entrar. Because of the moving of resurrection life, the saints were selling all their property. Porque eles estavam, por causa do mover da vida de ressurreição, os santos estavam todos vendendo todas as suas propriedades. They were not required to do this, Ninguém pediu que eles fizessem but isso, so many were doing it. mas muitos estavam fazendo assim. Then here's a married couple, Então aparece um casal, Ananias and Sapphira. Ananias e Safira. They wanted to look good in the church, Eles queriam ter uma boa imagem na igreja, but they also wanted something for themselves. mas também queriam algo para eles mesmos. So they decided to sell their land, Então eles decidiram vender a sua terra, then bring part of the money to the apostles, trazer uma parte do dinheiro para os apóstolos and act as if they were giving everything. e fingir que estavam dando tudo. So the husband goes first, Então o marido vai primeiro and he acts like he's giving everything. e ele age como se estivesse entregando tudo. But Peter is one with the Lord. Mas Pedro era um com o Senhor. He said, "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy E Spirit?" Pedro disse: por que Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo? You have lied to God. Você mentiu para Deus. And he died. E ele morreu. Then his wife came in. 3 hours later, she also died. 3 horas depois veio a sua esposa e também morreu. They did not die because they didn't give everything. Eles não morreram porque não deram tudo. They died because they lied. Eles morreram porque mentiram. If they had come to the apostles Se eles tivessem ido até os and apóstolos said, we sold our land for this amount, e tivessem dito: nós vendemos a nossa terra por esta quantia, but we have the grace to offer this amount, mas nós temos graça para oferecer esta quantia, no problem, não haveria problema, because that's the truth. porque isso é verdade. At a certain point, in a certain situation, the co-workers stopped trying to have fellowship with certain ones. Em determinada ocasião, sob determinadas circunstâncias, os cooperadores pararam de ter comunhão
com uma certa pessoa. There is a condition for having fellowship. Há uma condição para se ter comunhão. If we walk in the light, as God is in the light, we have fellowship. Se andarmos na luz, assim como Deus está na luz, temos comunhão. To speak truth is to be in the light. Falar a verdade é estar na luz. To lie is to be in darkness. Mentir é estar em trevas. And Paul says, E there Paulo, is no fellowship between light and darkness. e Paulo diz, não há comunhão entre a luz e as trevas. There is no place like the Father's house. Não há um lugar igual à casa do Pai. There is grace everywhere. Há graça por toda parte. And we can all be honest with the Lord and with one another. E todos podemos ser honestos para com o Senhor e uns para com os outros. No darkness, Sem trevas, no pleasing man, no fear of man. sem querer agradar os homens e sem ter medo dos We're homens. all children at different stages of development. Todos somos filhos em estágios diferentes de desenvolvimento. So I tell the trainees in Anaheim, don't pretend. Então eu digo aos treinandos em Anaheim, não finjam, Be what you are until you grow and are different. sejam o que vocês são, até que vocês cresçam e se tornem diferentes. When we touch the enjoyment and we touch the truth, we realize we're in a wonderful realm. Quando tocamos o desfrute e tocamos a verdade, nós percebemos que estamos numa esfera maravilhosa. And we don't just visit here, we are living here. E nós não apenas estamos aqui, estamos vivendo aqui. We live in the enjoyment of the triune God. Vivemos no desfrute do Deus triuno. I learned something by reading life studies. Eu aprendi algo ao ler o Estudo Vida. We need a whole new generation in Brazil that knows and loves the life study. Precisamos de toda uma nova geração no Brasil que leia e ame os estudos vida. And in this one life study, Brother Lee testified concerning a prayer he has day by day. E naquele estudo vida específico, o irmão Lee testificou a respeito de uma oração que ele tinha diariamente. And I was touched by that E prayer. eu fui tocado por aquela oração. Lord, supply me with today's portion of grace. Senhor, dá-me a minha porção diária de graça hoje. And I began to pray that morning by morning now for many years. E eu comecei a fazer essa oração todas as manhãs durante muitos anos. And every day there is grace for that day. E a cada dia havia graça para aquele dia. Human life is not easy. A vida humana não é fácil. Living in this age is difficult, Viver nesta era é difícil, but His grace is sufficient. mas a sua graça é suficiente. Now I will read the outline, not with you, but to you, and we'll see more details. Agora eu vou ler o esboço, não com vocês, mas para vocês, e nós vamos ver alguns pontos. To live in the Father's house, the body, is to live in a realm of grace. Viver na casa do Pai, o corpo, é viver em uma esfera de graça. Grace is God becoming our enjoyment. Graça é Deus tornar-se o nosso desfrute. I was in a meeting in 1969 in Los Angeles. Em 1969, eu estava numa reunião em Los Angeles. We're all enjoying the Lord and testifying about enjoying the Lord. Todos estávamos desfrutando o Senhor e testificando sobre desfrutar o Senhor.
And a new one was there in the meeting, E ali na reunião havia uma pessoa nova, a young man in his early 20s, um jovem dos seus 20 e poucos anos, very, very smart, muito inteligente and also quite bold. e também muito ousado. So he stood up to correct the church. Então ele levantou-se para corrigir a igreja. He says, nowhere in the Bible does it say that we can enjoy the Lord. Ele disse: em nenhum lugar a Bíblia diz que nós devemos desfrutar o Senhor. Nowhere in the Bible does it say that. Em nenhum lugar a Bíblia fala isso. What about Psalm 36? Que tal o Salmo 36? It talks about the house. Fala da casa. They shall be abundantly satisfied with the fatness of the house. Fartar-se-ão da abundância da casa. They will drink of the river of God's pleasure. Beberão dos rios das delícias de Deus. I'm very thankful for this water. Sorry. I am thankful for Eu this sou water. grato por essa água, But it's not grace water. mas isso aqui não é uma água da It's graça, not pleasure water. não é uma água do prazer. The Greek word for pleasures in Psalm 36 is the plural of Eden. It's paradise water. A palavra hebraica para It is paradise no, water. It's a plural of Eden. the Hebrew word for what? Eden. Oh. Eden. A palavra hebraica para prazeres é o plural da palavra Éden. See, the Garden of Eden was paradise. Portanto, o jardim do Éden era o paraíso. Now you have paradise plural. Agora você tem o plural do paraíso. So in the Father's house, we're drinking paradise water. Portanto, na casa do Pai, nós estamos bebendo a água paradisíaca. God is becoming our enjoyment. Deus está tornando-se o nosso desfrute. Now, when some of the children come home, they're the real serious kind of religious Christian. Quando alguns dos filhos vêm para casa, eles são o tipo de pessoas que são realmente sérias. You hardly see them smile. Dificilmente você os vê sorrindo. Maybe their ancestors came from the far north of Europe, like mine. Talvez seus ancestrais tenham vindo do norte da Europa, como os meus. Everything in life is so serious. Todas as coisas na vida são muito sérias. But the Father doesn't say, I want you to enjoy me. Mas o Pai não diz: eu quero que você me desfrute. The Father just helps him to be happy in Jesus. O Pai simplesmente ajuda você a se alegrar em Jesus. And some of the children who come home have been deeply hurt before. E alguns dos seus filhos que vêm para casa foram profundamente feridos anteriormente. And they might have said, I will never, ever go back to the church. E eles poderiam ter afirmado: eu jamais voltarei para a igreja. But they tune into the webcast and see that we're all on the glory train having a happy time. Então, pode ser que eles tenham entrado na internet e visto a mensagem sobre o trem da glória e ficaram... So they decide to come. Então, eles decidem vir. Now, I'm not referring to you back there. They come in late and sit in the back. Eu não estou me referindo a vocês que estão aí no fundo, mas estou falando dessa pessoa, desses aí, que eles vêm e sentam-se no fundo. Because of the pain, they've shed so many tears. Por causa da dor que eles têm, eles derramam muitas lágrimas. And now in the house, they're crying again. E agora, ao vir para casa, eles estão chorando But this novamente. time, the tears are tears of joy. Mas desta vez, as lágrimas são lágrimas de alegria. God is becoming our enjoyment. Deus está tornando-se o nosso desfrute. B, the New Testament is a history of the grace of God. B, o Novo Testamento é uma história da graça de Deus.
as the incarnation of the triune God and his divine Trinity. Como a encarnação do Deus triuno em sua trindade divina, Processed and consummated and moving and living in and among the believers. processada e consumada, e seu mover e viver nos crentes e entre eles. John 1:14, the word became flesh, full of grace. João 1,14, a palavra tornou-se carne, cheia de graça. Verse 16, of his fullness we have all received grace upon grace. Versículo 16, da sua plenitude todos recebemos graça sobre graça. Now, let's just have a little Bible quiz. Agora vamos fazer aqui um teste bíblico. What does the last verse in the Bible say? O que diz o último versículo da Bíblia? The last verse says, "The grace of the Lord Jesus be with you all." O último versículo da Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. What was Paul's last word to his spiritual child, Timothy? Qual foi a última palavra de Paulo ao seu filho espiritual, Timóteo? He said, "The Lord be with your spirit. Ele disse: o Senhor seja com o teu espírito. Grace be with you." Graça seja convosco. So, let me ask you something tenderly. Deixe-me perguntar algo a vocês de maneira muito suave. Are you open and willing right now for the triune God to become your enjoyment? Você está disposto agora mesmo a que o Deus triuno se torne o seu desfrute? He would like to send forth waves of grace. Deus quer enviar ondas de graça. Okay, one is coming right now. Get ready. Que está vindo agora mesmo, preparem-se. Here it goes. Lá vai. Amen. Amém. Another one is coming. Tá vindo outra. Here it is. Lá vai ela. It will never stop. Deus jamais vai parar. We're in a realm of grace. Estamos numa esfera de graça. The triune God in the Son became a man, died and resurrected to be grace to you. O Deus triuno no Filho tornou-se um homem, morreu e ressuscitou para ser graça para você. See, grace is the triune God and his incarnation dispensed into the believers. C. Graça é o Deus triuno em sua encarnação para ser dispensado aos crentes. The waves are still coming. As ondas continuam vindo. So the Father's happy. We're getting flooded with grace. E o Pai então está feliz porque nós estamos sendo inundados com graça. But he doesn't want the grace to be only on us. Mas Ele não quer que a graça esteja apenas sobre nós. He wants to dispense the grace into us. Ele quer dispensar a graça para dentro de nós. To make us people of grace. Para nos tornar o povo da graça. And this dispensing is by the Father as the source. E esse dispensar é pelo Pai como a origem, by the como a Son fonte, as the element, o Filho como o elemento and by the Spirit as the e application. o Espírito como a aplicação. The source of grace, A fonte da graça, the element of grace, o elemento da graça and the application of e grace a aplicação da graça are the three persons of the divine Trinity to be our everything. são as três pessoas da Trindade divina para serem tudo para nós. In the divine dispensing, grace is called the grace of God. No dispensar divino, a graça é chamada de a graça de Deus, The grace of Christ. a graça de Cristo.
and the grace of which the Spirit is. e a graça do Espírito. Now, we just considered some rather profound points. Nós vamos considerar alguns pontos profundos. I appreciate that. Eu aprecio isso. But let's be simple again. I like Mas simple. vamos ser simples novamente. Eu gosto de simplicidade. D. D. Grace means God is everything. Graça significa que Deus é tudo. Grace means God does everything. Graça significa que Deus faz tudo. Grace means God gives everything. Graça significa que Deus dá tudo. This is the grace in the Father's house as a realm of grace. Essa é a graça na casa do Pai como uma esfera. E, the grace of God in His economy is rich, multiplying and abounding. A graça de Deus em sua economia é rica, multiplicadora e abundante. It's still rather early in the year 2015. Ainda está muito no começo, o ano de 2015. So we can still pray, Father, cause your grace to be multiplied and abounding all over Brazil. Portanto, ainda podemos orar. Pai, faz com que a tua graça se multiplique e seja abundante por todo o Brasil. Brazil as a nation. O Brasil como nação, The saints who want to be in the Lord's recovery as a people os santos que querem estar na restauração do Senhor como um povo, have passed through so much. passaram por tantas situações. I believe the Lord would like to cause grace to be multiplied all over the place. Eu creio que o Senhor quer fazer com que a graça se multiplique por toda a parte. Grace upon every family, Graça para cada família, every married couple, cada casal, every single saint, cada santo solteiro, every young person, cada jovem, every young adult, cada adulto every elderly jovem, person, cada every ancião, child. cada criança. Grace everywhere. Graça por toda parte. Grace, 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 Graça, grace, graça, graça. grace, grace. Graça, Abounding grace. graça abundante. Multiplying grace. Graça multiplicadora. You know who doesn't like this kind of multiplication? Do you know who doesn't like this multiplication? Sabe que ele não gosta desse tipo de multiplicação? The devil doesn't like O it. diabo não gosta disso. So let's make him miserable Então vamos tornar o diabo miserável, by enjoying superabounding grace. desfrutando a graça superabundante. In Romans 5, Paul says this, Em Romanos 5, Paulo diz o seguinte: where sin abounded, onde abundou o pecado, and that happens, sin abounded. o pecado abunda. Where sin abounded, grace has superabounded. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Don't believe in your sins. Não creia nos seus pecados. Don't believe in your weaknesses. Não acredite nas suas fraquezas. Don't believe in your failure. Não acredite nos seus fracassos. Grace is superabounding right now. A graça está superabundando agora mesmo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Now, we cannot spend that much time every week in meetings like this. Não podemos gastar tanto tempo todas as semanas em reuniões como esta. We have to live a normal and practical human life. Temos de viver uma vida humana normal e prática. So point F is for us in living our human life. Portanto, o ponto F é para vivermos nossa vida humana. The grace of the Lord Jesus Christ is with our spirit. A graça do Senhor Jesus Cristo é com o nosso espírito. Okay, we sang in the holiest place,
touch the throne of grace. Nós cantamos no lugar santíssimo, toque o trono da graça. Well, according to experience, what is the holiest place? Segundo a experiência, o que é o lugar santíssimo? The holiest place is our regenerated spirit indwelt by Christ. O lugar santíssimo é o nosso espírito regenerado e habitado interiormente por Cristo. So where is this throne of grace? Portanto, onde está esse trono da graça? The throne of grace is with your spirit. O trono da graça está com o seu espírito. You don't have to call out to the heavens. Você não precisa clamar aos céus. Just turn to the Spirit. Simplesmente volte para o Espírito. Call Lord Jesus. Invoque Senhor Jesus. You want to say, Lord Jesus, I need you now. Você quer dizer, Senhor Jesus, eu preciso de Ti agora? As soon as you say, Lord, grace is already coming. Você não precisa falar isso tudo. Assim que você fala, Senhor, a graça já vem. He doesn't even wait to the end of your prayer. Ele nem espera você terminar sua oração. He's just waiting to give grace. Ele está esperando para dar graça. This is the Father's house where you have a place. Isso é a casa do Pai, onde você tem um lugar. Then here, in this grace, we touch what is real. E aqui, nessa graça, tocamos aquilo que é real. And we become real in the Lord. E nos tornamos reais no Senhor. And we speak words of truth and reality and sincerity and honesty. E falamos palavras de verdade, realidade, sinceridade e honestidade. To live in the Father's house, the body, is to live in a realm of reality. Viver na casa do Pai, o corpo, é viver na esfera da realidade. The divine reality is the triune God and His Word. A realidade divina é o Deus triuno e sua palavra. The divine reality is the triune God. A realidade divina é o Deus triuno, The Father, the Son, and the Spirit, Pai, Filho e Espírito, becoming our experience and enjoyment. tornando-se nossa experiência e desfrute. Through incarnation, human living, crucifixion, resurrection, and ascension. Por meio da encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão. First, the Lord becomes our enjoyment. Primeiramente, o Senhor torna-se o nosso desfrute. Then He becomes our reality. Depois ele torna-se a nossa realidade. John 1:14. João 1,14. The Word became flesh, full of grace and reality. A palavra tornou-se carne, cheia de graça e realidade. Verse 17. Grace and reality came through Jesus Christ. Versículo 17, graça e realidade vieram por meio de Jesus Cristo. See, we experience the divine reality through the dispensing of the divine Trinity. C. Experimentamos a realidade divina pelo dispensar da Trindade divina. So we experience through the dispensing. Então experimentamos mediante o dispensar. Then what is dispensed into us is then constituted into us. Então aquilo que é dispensado para nós torna-se constituído em nós. The divine reality is the triune God, the Father, the Son, and the Spirit becoming our constituent. A realidade divina é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito,
tornando-se nosso elemento constituinte. We are becoming persons of reality, E estamos nos tornando pessoas de realidade. pure, genuine, sincere, faithful persons. Pessoas puras, genuínas, sinceras e fiéis. One, we are constituted with the divine reality through the Word, by the Spirit, and in the church life. Somos constituídos com a realidade divina por meio da palavra, pelo Espírito e na vida da igreja. Personally, we need the Word and the Spirit, Pessoalmente, precisamos da palavra e do Espírito, but we also need the church as the pillar and base of the truth. mas também precisamos da igreja como coluna e base da verdade. We have learned that by living in the light of genuine fellowship, we are delivered from any kind of deception and falsehood. Nós aprendemos que por viver sob a luz da comunhão genuína, somos libertos de todo engano e falsidade. The divine truth, the divine reality in the Word sanctifies us. A vida divina, a realidade divina na palavra nos santifica, Saturating us with the element of God. saturando-nos com o elemento de Deus. The more of the divine reality we have, the more we are saturated with the divine element. Quanto mais realidade divina tivermos, mais seremos saturados com o elemento divino. After a meeting in Belo Horizonte a few days ago, Depois de uma reunião em Belo Horizonte, uns dias atrás, a young man came to me for fellowship. um jovem veio ter comunhão comigo. Maybe he's about 24, 25. Ele deve ter uns 24 ou 25 anos de idade. He touched the Lord's recovery about a month ago, I think. Ele tocou a restauração do Senhor um mês atrás. And he said he's like Saul, he's blinded by the light. E ele falou que ele estava como Paulo, cegado pela luz. He hardly knows what to do. E ele não sabe o que fazer. So I told him things will get normal before long. Então eu disse para ele, não vai demorar para que as coisas se tornem normais. Now he may be listening to this there in Belo Horizonte. Agora é provável que ele esteja ouvindo esta mensagem. So I say this to Em him Belo and to Horizonte. all of us. Então eu digo isso para ele e para todos nós. My beloved brother, Meu amado irmão, you will be saturated with the reality of the triune God. você será saturado com a realidade do Deus triuno. And the more you are saturated with the divine reality, E quanto mais saturado você for com a realidade da Trindade divina and are trained by the Lord, e treinado pelo Senhor, the more useful you will be. mais útil você será. May the Lord use you to turn your generation from darkness to light, from the lie to the truth. Que o Senhor use você para fazer com que a sua geração se volte das trevas para a luz e da mentira para a verdade. I continue reading point 2. Vou continuar a ler o ponto 2. The more of the divine reality we have, the more we are saturated with the divine element. Quanto mais realidade divina tivermos, mais seremos saturados com o elemento divino. This happens in the Father's house and you don't know what's happening. Isso acontece na casa do Pai e você nem percebe que está acontecendo. If you stay with us this evening and tomorrow morning, I'm pretty sure about something. Se você continuar conosco esta noite e vier amanhã de manhã, eu tenho certeza de algo. There will be more God in you at 12 o'clock tomorrow than there was at 12 o'clock today.
amanhã haverá mais Deus em você amanhã ao meio-dia do que hoje ao meio-dia. Because you're in the realm of reality Porque você está numa esfera de realidade that is gently and gradually saturating you. que suavemente e pouco a pouco vai saturando você. And some of you right now are like sponges. E alguns de vocês agora são como esponjas. Your whole being is absorbing this reality. Todo o seu ser está absorvendo essa realidade. You've been hungry for reality so long. Vocês têm estado famintos pela realidade há tanto tempo. So now I'd like to call out to all of Brazil. Agora eu quero clamar a todo o Brasil. Oh, Brazil, Ó Brasil, rejoice. alegrai-vos. Reality has come. A realidade chegou. Our God will fill Brazil with reality. Nosso Deus vai encher o Brasil com a realidade. Little by little you will see Pouco a pouco vocês verão this huge country. este país imenso. The grace and reality will spread everywhere. Graça e realidade se espalharão por toda parte. The Spirit of reality guides us into all the reality. O Espírito da realidade guia-nos a toda a realidade. So in the Father's house, we're all being guided by this Spirit. Portanto, na casa do Pai, estamos todos sendo guiados pelo Espírito. The Spirit of reality guides the believers into all the reality of the triune God and of all divine matters. O Espírito da realidade guia os crentes a toda a realidade do Deus triuno e a todos os assuntos divinos. In John 16:13, reality refers to what the Father has, what the Son has, and what the Spirit receives of the Son and of what the Father has. Em João 16:13, realidade refere-se ao que o Pai tem, ao que o Filho tem e ao que o Espírito recebe do Filho e do que o Pai tem. What the Father has is reality. O que o Pai tem é realidade. What the Son has is reality. O que o Filho tem é realidade. And what the Spirit receives is also reality. E o que o Espírito recebe também é realidade. What the Father has becomes the Son's. O que o Pai tem torna-se do Filho. What the Son has is received by the Spirit. O que o Filho tem é recebido pelo Espírito. And what the Spirit receives is disclosed to us in the Father's house. E o que o Espírito recebe é desvendado a nós na casa do Pai. Through the Spirit, the reality of the triune God is transmitted into us. Por meio do Espírito, a realidade do Deus triuno é transmitida a nós. Thus, the reality into which the Spirit guides us is the reality of the triune God. Assim, a realidade a qual o Espírito nos guia é a realidade do Deus triuno. This next point is amazing, so get ready to be blessed. O próximo ponto é impressionante, portanto, preparem-se para serem abençoados. As the Spirit of reality guides us into the divine reality, by transmitting this reality into us, the divine reality, the processed and consummated triune God becomes the essence of our being. À medida que o Espírito nos guia à realidade divina, transmitindo essa realidade a nós, a realidade divina, o Deus triuno processado e consumado, se torna nossa essência. Okay, now we have one more section for me to read. Agora há mais uma sessão para ser lida. Eventually we will see something marvelous. E por fim veremos algo maravilhoso. When we are in the Father's house,
we are in the center and reality of the whole universe. Quando estamos na casa do Pai, estamos no centro e na realidade de todo o universo. The center and reality of the universe is God's dwelling place among His people. O centro e realidade do universo é a habitação de Deus entre o seu povo. Without God's people as His dwelling place, the universe would be empty and vain, without a center and without reality. Sem o povo de Deus como sua habitação, o universo seria vazio e vão, sem um centro e sem realidade. As you may know, I live in California. Como vocês devem saber, eu vivo na Califórnia. Over 30 million people live in California. Mais de 30 milhões de pessoas People vivem just na love to come Califórnia. there. As pessoas gostam de viver lá. But without the Father's house as the center and reality, life in California is empty and vain. Mas sem a casa de Deus como o seu centro e realidade, a Califórnia seria vazia e vã. Vanity of vanity. Vaidade de vaidades. I don't know Brazil really at all. Eu não conheço o Brasil como um todo, But I have an impression, a positive impression, mas eu tenho uma impressão positiva do Brasil. that Brazilians are people that like to enjoy life. A impressão de que os brasileiros são um povo que gosta de desfrutar a vida. And they're kind of inclined to be a happy people. E eles têm a inclinação de serem um povo feliz. But without the Father's house, the whole nation is empty and vanity. Mas sem a casa do Pai, toda a nação será vazia e vã. We need to rescue the dear people out of vanity into reality. Temos de resgatar as pessoas da vaidade para a realidade. 2, God's dwelling place is a mutual abode, the dwelling place both of God and His redeemed, regenerated people. 2. A habitação de Deus é uma morada mútua. A habitação de Deus e do seu povo redimido e regenerado. God dwells in us and we dwell in Him. Deus habita em nós e nós habitamos nele. We and the triune God have a mutual dwelling in a mutual dwelling place. Nós e o Deus triuno habitamos mutuamente em uma habitação mútua. This wonderful mutual dwelling place is the center and reality of the entire universe, and also the center and reality of the entire Bible. Essa habitação mútua e maravilhosa é o centro e a realidade de todo o universo e também o centro e a realidade de toda a Bíblia. I already said, we tell everyone listening, come home. Eu já disse, e nós dizemos a todos que estão ouvindo que venham para casa. And when you come home, we will say this. E quando vocês vierem para casa, nós diremos o seguinte: Welcome to the Father's house. Bem-vindos à casa do Pai. The center and reality of the whole universe. O centro e realidade de todo o universo.